Bem, irmãos, irmãs, amigos e amigas, eu estava falando aqui no outro vídeo, eu só quis dar um corte lá para que o vídeo não ficasse muito grande, e ficou um pouco grande, né, uns 10 minutos e alguns segundos lá, mas porque estamos falando aqui do terceiro versículo da Bíblia Sagrada, do primeiro livro do Gênesis, não tudo começou ali no início, no começo, no princípio, e eu queria falar aqui só de algumas anotações que estão aqui no telefone e começar com esta interrogação, né? Como pode ter havido luz no primeiro dia da criação se o sol não foi criado até o quarto dia? O texto base é Gênesis, o primeiro capítulo, e seu versículo terceiro, que diz assim. Essa aqui já é a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional. É uma nova linguagem já, mas só que aqui só está mudado a letra E mesmo. Naquela que eu li lá, Almeida Revista Corrigida, ela diz: E disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui só está assim: disse Deus, haja luz e houve luz. É um ponto de interrogação, como pode ter havido luz no primeiro dia da criação, se o sol foi criado só no quarto dia, até o quarto dia. Ou seja, podemos ler aqui assim: a questão de como poderia haver luz no primeiro dia da criação, quando o sol não foi criado até o quarto dia. É comum, Gênesis 1, do 3 ao 5. Aí declara: disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Alguns versículos depois somos informados: disse Deus também, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez Deus, os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Gênesis 1, do versículo 14 ao 19. Como pode ser isso? Como poderia haver luz manhã e noite no primeiro, segundo e terceiro dias, se o sol, a lua e as estrelas não foram criados até o quarto dia? É aqui também na onde entra, né? A primeira questão lá. Acredito que foi a primeira questão que eu falei, que foi sobre que Deus ele criou lá no terceiro versículo e depois ele nomeou. Pode ter sido também, porque diz assim, deixa eu só ver aqui, houve a tarde e a manhã, o quarto dia, que deste versículo do 1 ao 14, ao versículo 19, ali Deus nomeia, né? Ele concede ali, fala, ele concede o sol para governar o dia, o luminar maior, aí concede a lua para governar a noite, que é o luminar menor que a lua, aí com as estrelas. Então, não se encaixa também, é um pensamento, não podemos afirmar, mas também é um pensamento que se encaixa ali, que Deus pode ter sim, no terceiro versículo, ter criado e ali depois ele ter organizado. Não é que Deus ele seja um Deus desorganizado e não poderia ter feito no começo. É por isso que eu estou dizendo, é um pensamento. Deus ele é um Deus organizado e organizador. Mas ele, por que não? Ele é Deus. Ele, na realidade, ele não deve nem explicações para nós. Não é verdade? Ele não deve nem explicações. Mas assim, se ele quis falar em sua palavra, estamos aqui para falar pela misericórdia, né? Se ele nos concede, é um privilégio. Não é isso? É um privilégio, porque Deus ele não depende de nós para ser Deus. Ele é Deus em si. Ele é Deus em si. E a gente depende dele.
E a gente depende dele. É porque assim, ó, Deus, ele é Deus sem a gente. E a gente, sem Deus, não é nada. Então não se encaixa aí esta parte. E também se encaixa aquela outra parte lá que falei, que Deus é luz, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, ele é a própria luz, ele pode ter, por que não? Ele com seu infinito poder, pode ter sido haja luz e dele mesmo ali resplandeceu. Eu sou livre para pensar e para falar, é uma linha que eu já acredito. Esta é uma linha que eu já acredito. Isso também não diminui, se você acredita dessa forma, da primeira que eu falei, da terceira que eu falei, se você acredita nessa também que eu acredito, se você tem outra explicação também, não diminui, irmãos. Não diminui, amigos, amigas, irmãs. Não diminui ninguém. Porque aqui, quando falamos... É porque as pessoas às vezes têm uma como é que eu posso dizer aqui? Um pensamento quando diz assim, debater a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem assim, mas como é que vai debater algo que é de Deus? Às vezes as pessoas têm uma visão errada. Mas quando a gente diz debater, a expressão que a gente pode usar é conversar, falar de um texto da palavra de Deus. Fica até mais também bom, mas quando se diz debater, é ali discutir um assunto da palavra de Deus. É eu, com respeito a algum irmão que tem um pensamento diferente de algum texto da palavra, de algum versículo, porque o Espírito Santo, ele não deixa confusão, mas uma palavra que ele dá a mim, ele pode dar a outro irmão diferente, uma interpretação diferente. A gente também tem que ter em mente isso. A gente tem que ter a humildade de conhecer também esta parte. Então, quando a gente diz debater, irmãos, também não é estar discutindo, não é falar. Eu tenho amigos, irmãos, que às vezes eu sento, converso, eles têm uma visão totalmente diferente da minha. Totalmente diferente. Mas nem por isso, irmãos, a palavra de Deus ela é livre para cada um. Pensar, ler, meditar, falar sobre assuntos. Portanto, que também não seja heresia. Que também, se for textos duvidosos, que não está explicado mesmo ao seu texto, contexto, antitexto, pós-texto, que também não seja afirmativo. Porque, eu não posso chegar a afirmar algo que não está explicado. Agora, algo da palavra de Deus que está explicado, a gente pode sim afirmar. Porque se eu dizer assim, chegar aqui na palavra de Deus e dizer, não, isso aqui é assim mesmo, aí vai ficar um achismo. E a palavra de Deus ela não é um achismo. Ela é a profecia da palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus. Então não é achismo, é o que a palavra de Deus diz. E acabou. A palavra de Deus está acima de todos os livros, está acima de tudo. Então é isso. Então, é como eu disse, quando a gente fala em debater, falar, algumas pessoas às vezes tiram por... Às vezes já vi comentários, tudo. As pessoas dizem, não, é para que isso, para que aquilo, quando há um debate. Portanto, que também sejam debates respeitosos, não é? E não é mal nenhum, irmãos. A gente ter visão, não vejo mal nenhum também. Alguns irmãos ter visão diferente. É até bom para a gente discutir. É até bom já discutir, assim, quando eu digo discutir, é discutir sobre o texto da palavra de Deus, não é discutir brigas, é falar, se expressar. Eu já falei de textos da palavra de Deus com alguns irmãos, algumas irmãs, e não vejo mal nenhum. Às vezes tem visão diferente totalmente da minha, mas não vejo, eu até aprendo. Aí é que eu vou estudar às vezes mais também sobre aquele assunto, e não vejo mal nenhum. Mas, continuando aqui, diz assim, isso só é um problema se não formos capazes de levar em conta um Deus infinito e onipotente. Deus não precisa do sol. Veja só, isso aqui se encaixa naquela linha lá. Do sol, da lua, das estrelas para fornecer luz. Deus é luz. 1 João 1,5 declara, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vós anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O próprio Deus era a luz durante os três primeiros dias da criação. Assim como ele será nos novos céus e nova terra, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22:5, até criar o sol, a lua, as estrelas. Deus
milagrosamente forneceu luz durante o dia e pode ter feito isso durante a noite também. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Então veja, como eu disse, eu não vou aqui afirmar, mas é uma linha que eu me encontro. É uma linha que eu penso dessa forma. Veja, eu penso, não afirmo. Que Deus ali, ele, pelo seu infinito poder, temos que ter fé, lógico. Também já vou encerrar, que já está chegando quase aos 11 minutos. É porque é um assunto muito interessante, irmãos. Eu gosto muito deste versículo aqui, esse versículo 3 da Palavra de Deus. E quando a gente está falando não só deste versículo, mas de outros versículos da Palavra de Deus, é muito interessante e às vezes queremos dialogar muito. Então é por isso que eu vou cortar de partes. Mas é isso aí. Eu já vou encerrar aqui novamente, porque não dá. O tempo vai ficar muito grande. Mas é isso aí. É um pensamento meu. Um pensamento meu que ali Deus, sim, ele foi a própria luz. Pelo seu infinito poder, mas um dia poderemos tirar a própria dúvida com o próprio Deus. Por que não? Poderemos, se lutarmos a chegar lá, poderemos chegar em Deus e perguntar a Ele por que não. Não é? Então, Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus, esta segunda parte. E eu vou fazer uma terceira parte pequena para concluirmos. E acredito que depois haverá uma quarta parte sobre este assunto ainda, porque é muito extenso. Na realidade, eu tentei resumir, mas não deu. Mas é muito extenso, é muito profundo a palavra de Deus. E quando paramos para analisar, para estudar, a gente só vê mais assuntos e mais assuntos, porque é o Espírito Santo, né, irmãos? O Espírito Santo trabalha em nossa vida. Então, Deus abençoe em nome de Jesus.